Eu quero conversar com vocês sobre um tema bastante polêmico. Eu sei que vai dar o que falar, porque sempre dá o que falar, mas vocês sabem do meu estilo transparente, do meu estilo sincerão. Eu prefiro mil vezes isso do que ser hipócrita. A hipocrisia a gente guarda para determinadas situações da vida que não tem escapatória. Então eu quero falar sobre isso, né? Eu quero explicar para vocês por que o espiritismo é um movimento de esquerda, tá? Então, gente, tem pessoas que dizem aí que política e religião não se misturam. Vamos lá. Então, em termos de Estado, política e religião não devem se misturar mesmo, né? O Estado tem que ser laico, o Estado tem que ser leigo, ele não tem que ter a pretensão de dizer a diretriz religiosa é essa ou aquela. Ele simplesmente não se mete e ele dá liberdade para as pessoas professarem a religião que quiserem. Então isso aí não há dúvida. Agora, na sociedade, política e religião têm uma a ver com a outra sim. Em primeiro lugar, porque muitas vezes você deve decidir qual a corrente política que apoiará de acordo com os seus valores religiosos. E outras vezes, ao contrário, né? O tipo de pensamento político que você tem ajuda a determinar a religião que você segue. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada, absolutamente nada de errado nisso, né? Então, religião e política, eles têm um a ver com outro sim, né? Tem um a ver com outro sim. E aí eu quero afirmar aqui para vocês, o espiritismo, que é a religião que eu professo, reparem bem, eu sou espírita, eu acredito na doutrina espírita. Eu não frequento a casa espírita e se eu lembrar eu explico ainda nesse vídeo por quê. O espiritismo é um movimento de esquerda. O espiritismo é um movimento de esquerda. De novo, o espiritismo é um movimento de esquerda. Mais uma vez, o espiritismo é um movimento de esquerda. E por que eu afirmo isso tão peremptoriamente, né? Gente, eu li a obra toda do Allan Kardec, né? E o Allan Kardec tem um livro que paira acima dos outros em termos de importância, que é o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que ele lançou, né? Em que ele faz perguntas para os espíritos e os espíritos de escola respondem a ele, né? Ora, se você lê o livro dos espíritos, eu já li o livro dos espíritos 3 vezes, né? Não pairam dúvidas, não pairam dúvidas, não pairam dúvidas que o espiritismo é um movimento de esquerda. Porque ele fala de solidariedade, ele fala de fraternidade, ele fala de ajuda ao próximo, ele fala de eliminar o egoísmo. Sim, ele fala de caridade. A minha crítica ao espiritismo não é a caridade, é não ir além da caridade, mas a caridade é importante. Ele fala de união entre as pessoas. Então, isso são valores de esquerda. São valores absolutamente de esquerda. Afirmo isso, reafirmo isso e de novo afirmo isso, né? Alguém vai dizer, mas o Allan Kardec indiretamente se refere ao comunismo, ao marxismo como teorias fantasiosas. É verdade, né? Por quê? Porque a história do comunismo, né, do marxismo, muita gente tenta relativizar o conceito de ditadura do proletariado, e não, ditadura do proletariado é um postulado que está lá e que é horroroso, né? Então, por conta disso, ele rejeita a teoria comunista, a teoria marxista. Mas isso não quer dizer que ele seja de direita, né? A direita que prega o individualismo, o egoísmo, farinha pouco meu pirão primeiro, né? Usar o Estado a fim de favorecer classes dominantes e classes abastadas. O espiritismo não prega nada disso. Então o espiritismo não é de direita, né? O espiritismo é de esquerda. O espiritismo é de esquerda. E eu prometi falar sobre a casa espírita, então vamos lá.
A casa espírita, a gente está vendo sempre pessoas que fazem caridade, distribuem sopa, dão agasalhos e dom, mas quando chegam aqui fora, se o governo dá 7,5% de aumento pro salário mínimo, eles dizem, ah, este governo querendo favorecer os pobres, né? Se o governo intensifica a Bolsa Família, ah, este governo querendo fortalecer os pobres, né? Se o governo faz ações sociais em geral, ah, este governo favorecendo aos pobres. Eu acho muita hipocrisia. Eu acho muita hipocrisia. Você vai para a casa espírita para fazer caridade, para fazer o bem, sobretudo aos pobres, e chega aqui fora e mete o malho nos pobres. Dá para entender? Dá para entender? E outra coisa, me desculpe, Francisco Cândido Xavier, defendeu a ditadura sim. Eu vi o vídeo, é inexorável, né? A ditadura militar que felicitou esse país por 25 anos, né? Eu boto 25 porque o Tancredo não foi eleito presidente e o Sarney também era próximo à arena antes, né? Então, defendeu a ditadura militar, Chico Xavier. Quando chegou na democracia, tinha a eleição do Collor contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu Fernando Collor de Mello 3 vezes e se recusou a receber Lula, que classificou como ser maligno. Quem era o ser maligno? Era o Lula ou era o Collor? Né? E, sobretudo, Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo Pereira Franco, porque foi condecorado por Bolsonaro em uma solenidade, né? Como diria o Al Pacino, John Milton no filme Advogado do Diabo, no final do filme, né? Vaidade, meu pecado preferido, né? Vaidade, meu pecado preferido. Vaidade, meu pecado preferido. O Al Pacino era o diabo no filme, tá? Ele interpretava o diabo. Você, Divaldo Pereira Franco, se deixou consumir pela vaidade e se tornou bolsonarista. Ora, o bolsonarismo ele não é somente diferente do espiritismo. O bolsonarismo ele é o oposto do espiritismo. Eu afirmo isso. O bolsonarismo é o oposto do espiritismo. Espiritismo fala sobre a importância da vida. Bolsonaro é morte do início ao fim. É só morte, morte e morte. Então, gente, era isso que eu gostaria de esclarecer, né? Reafirmo, o espiritismo é um movimento de esquerda. Eu acho que quem é de direita dentro do espiritismo deveria fazer um esforçozinho para fazer de conta que vai cagar e vazar do espiritismo. E se isso não acontecer, a gente vai ter que criar uma corrente chamada espiritismo de esquerda, né? Aliás, já tem um site aí, eu recomendo, né, chamado Espiritismo de Esquerda. Dê uma olhada, né? Você vai entender melhor do que eu possa verbalizar aqui. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado a todas, a todos e a todos por assistir e, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.